bom dia a todos. Vamos iniciar a Assembleia, já temos quórum suficiente para começar a iniciar, mas eu peço a vocês que estão nos assistindo à distância, que continuem estimulando os colegas a acessarem, mandarem e-mail para a Assembleia Geral, assembleiageral@ampeb.org.br para poder registrar a presença, porque para a gente poder deliberar a mudança de estatuto, a gente precisa de um quórum de 1/3 dos associados titulares. Então, a gente vai iniciar a Assembleia, vai começar a discussão, mas a deliberação propriamente dita só vai poder ser feita quando a gente atingir o quórum mínimo. Então, para a gente poder dar continuidade à Assembleia com a finalização, que é a votação, a gente vai precisar ter o quórum mínimo de 1/3, que são 223 colegas. Então, continuem incentivando os colegas a mandarem e-mail ou acessarem o aplicativo. Na parte de transmissão ao vivo, quem precisar de apoio pode entrar em contato com o pessoal lá na Ampeb. Nesse momento, eu não vou mais poder ficar consultando o celular, porque eu tenho que estar presidindo a Assembleia aqui. Então, é um prazer estar com todos vocês que nos assistem à distância e com todos aqui que vieram nos prestigiar presencialmente. Nós tivemos o cuidado de analisar o estatuto para poder torná-lo mais efetivo, e tivemos a necessidade de fazer algumas alterações. E são essas alterações que a gente submete aqui nesse momento à Assembleia, para que a gente possa efetivamente deliberar se vão ser aceitas ou não as propostas da diretoria. Então, eu vou começar a mostrar para vocês quais são as sugestões conforme a pauta da primeira Assembleia, que diz respeito às alterações no Estatuto. Já está disponível aí, Daniel? Se algum de vocês quiser entrar em contato conosco, para poder pegar alguma orientação a partir desse momento, entre em contato com Patrícia Medrado, ou Tereza Rebouças, ou Rita Márcia, que estão aqui presentes, para que elas possam dar alguma explicação, alguma orientação ou alguma sugestão que vocês possam fazer, porque eu não vou ter mais condições de acompanhar as mensagens de WhatsApp que eu tenho recebido aqui. Então, o primeiro artigo que a gente propõe a ser alterado, é só uma mera correção material, que diz respeito à questão do bairro em que se localiza a associação. Então, quando o estatuto foi feito, constaram Jardim Baiano, só que não existe o bairro Jardim Baiano dentro da programação dos órgãos públicos, e a gente tem tido alguns problemas quando precisa ter contato, pedir alguma certidão, qualquer necessidade que precise utilizar os órgãos públicos para a Ampeb. Então, na verdade, a sugestão é só mudar de bairro Jardim Baiano para bairro Nazaré. Esse não tem muitas explicações. Mas, como eu disse, a gente ainda não pode votar, porque a gente não tem quórum suficiente para a deliberação, somente para iniciar a Assembleia. Então, eu, mais uma vez, reforço a importância de vocês entrarem em contato com os colegas, porque a gente precisa finalizar a Assembleia com a votação. Então, o outro é o artigo 3º, que é inciso 3, que diz respeito aos sócios contribuintes. Nós tivemos uma solicitação dos membros do Ministério Público de Contas aqui da Bahia,
para que a gente pudesse também recebê-los como sócios contribuintes. Os sócios contribuintes não têm os mesmos direitos dos associados titulares, né? Então, por exemplo, não pode votar, nem ser votado, né? Não pode convocar a assembleia, mas pode utilizar os serviços. Nós entendemos interessante que a gente pudesse acolher os membros do Ministério Público de Contas também, né? Porque são nossos parceiros na atividade do dia a dia, é uma carreira pequena, então, consequentemente, eles não têm uma associação local que possa defendê-los e, constantemente, exatamente pela atuação deles, muito similar à nossa na defesa do patrimônio público, eles acabam sendo alvo, né, de questionamentos jurídicos, né? Então, o maior interesse deles, na verdade, é do apoio jurídico, né? E esse é o desejo deles para que eles possam ingressar também como associados contribuintes. Hoje, os associados contribuintes são os ex-integrantes do Ministério Público do Estado da Bahia, como, por exemplo, os nossos colegas que se tornam desembargadores, os integrantes dos Ministérios Públicos de outros estados que tenham interesse em se associar também, né? Nós não temos nenhum integrante de Ministério Público de outro estado, mas nada impede que a gente possa recebê-los, caso deseje também participar da Ampeb. E os dependentes do sócio titular falecido. Esses são os atuais contribuintes, sócios contribuintes que constam no Estatuto. Então, a gente entende que, por analogia, como a gente pode receber também os integrantes dos Ministérios Públicos de outros estados como associados contribuintes, né, a gente poderia também estender essa possibilidade aos membros do Ministério Público de Contas. Alguém tem algum questionamento, algum esclarecimento? Gil está falando que outro fundamento é que vai reforçar o time de futebol da Ampeb também, né? Patrícia, quer falar alguma coisa? Especificamente em relação aos membros do Ministério Público de Contas junto ao TCE. São colegas muito parceiros e, independente disso, existe um termo de colaboração técnica entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas, tanto junto ao TCE como junto ao TCM, que facilita essa integração. Então, no desenvolvimento das nossas investigações, eu não sei se essa é uma experiência compartilhada pelos outros colegas que atuam na defesa do patrimônio público, mas especificamente em relação ao GEPAM, muito do que se conseguiu evoluir em relação a investigações que a gente não tinha resposta tão rápida, um acesso tão eficaz através do próprio TCE, o Ministério Público de Contas veio auxiliando e resultou numa eficiência maior da investigação. Eles colocam à disposição também os servidores deles, então a parceria é corrente, é eficaz, e realmente, se eles não conseguirem essa inclusão, a gente vai verificar que eles ficam sem uma determinada proteção classista e jurídica aqui no âmbito local, porque eles só têm a APCOM no âmbito nacional. E a gente sabe, quem atua na defesa do patrimônio público sabe, no combate à improbidade sabe, e eles têm uma posição também aguerrida, que a gente precisa, efetivamente, de uma tutela classista nessa área também. Então, fica aqui a pontuação de quem está vivenciando já há quase 10 anos, especificamente com eles há 6, mais ou menos, essa parceria, e que tem sido de grande relevância e que tem realmente fortalecido nossa atuação na seara de combate à improbidade e defesa do patrimônio. É isso aí. Então, reforçando, quem tiver interesse em participar à distância, caso os colegas estejam perguntando, pode mandar e-mail para assembleiageral@ampeb.org.br, né, registrando presença. Ou então acessar o aplicativo na parte de transmissão ao vivo, e lá vai ter um botão dizendo que quer registrar sua presença na Assembleia. E se quiser assistir também pelo site, para que possa registrar presença, precisa mandar o e-mail para assembleiageral@ampeb.org.br. Aqueles que estão perguntando como é que faz para votar, nós só vamos poder votar
a partir do momento em que tivermos quórum suficiente para a votação, que é 223 pessoas no mínimo, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas acompanhando, registrando presença, são 223 pessoas, ainda não temos esse quantitativo. Mas o momento de votação vai ser comunicado, e aqueles que estiverem à distância poderão votar pelo aplicativo ou pelo site na aba enquete. Aí a gente vai disponibilizar a enquete com a pergunta, sim ou não, o colega pode responder à distância. Mas não pode votar antes do momento, só pode votar na hora que for disponibilizado. Ou então você pode mandar também o e-mail para a Assembleia Geral, né, @ampeb.org.br, no momento da votação. Quem mandar o e-mail agora não vai ser computado o voto, só vai ser computada a presença. Então, o próximo item que nós propomos alteração diz respeito ao parágrafo 5º do artigo 3º. Hoje, quando algum sócio deseja sair... Passa, Daniel. Hoje, quando alguém, por alguma razão pessoal, é sócio e deseja sair, pede desligamento da Ampeb, para que ele possa retornar, existe uma multa correspondente ao tempo em que ele esteve ausente, no máximo 12 mensalidades. Então, quando alguém sai por alguma questão financeira, por exemplo, vai ficar bastante difícil que ele possa aceitar retornar pagando 12 mensalidades. Obviamente que a gente precisa ter, né, alguma forma de obstaculizar essa saída e retornos frequentes, né? Mas a gente esteve analisando, hoje existe um número de colegas que está fora, né, e poderia estar conosco aqui de novo, participando, né, e que por uma razão específica, em um momento da vida, teve que sair e hoje deseja voltar, mas acha que a multa está bastante pesada. É interessante para a associação que ela se sinta fortalecida com o maior número possível de associados, né? E nós temos, hoje, nós passamos por um momento bastante delicado em que o membro do Ministério Público está suscetível a todo momento de ser alvo de uma investigação, de um procedimento administrativo, disciplinar, e esses colegas, por um momento passado da vida que tiveram que sair, hoje estão com dificuldade para poder retornar. Então, qual é a nossa proposta, né? A gente propõe, passa aí, Daniel, por favor, a gente propõe que, para as pessoas que saírem da associação, quando quiserem retornar para serem readmitidos, que a diretoria continue aprovando, e a gente criou 2 sanções que não são monetárias, né, mas que impede de, num casuísmo, a pessoa esteja retornando por uma questão que não seja necessariamente associativa. Por exemplo, a gente criou uma suspensão de que os direitos previstos nos incisos 2 e 8 do artigo 4º só poderão ser exercidos por aquele associado após a carência de 90 dias da data em que o seu requerimento for protocolado na secretaria. O que são os direitos 2 e 8 do artigo 4º? O direito de participar de assembleia e de convocar a assembleia. Então, digamos que, em algum momento, algumas pessoas saíram da associação e há um tema polêmico. Alguém que está dentro da associação iria pedir que aquele pessoal votasse em um grande número só para poder votar aquilo, e depois a pessoa sairia de novo, né? Então, para que a gente evite isso, existe uma carência aí de 90 dias para que a pessoa, mesmo que ela volte, ela só pode participar ou convocar uma assembleia depois de 90 dias para evitar esse casuísmo. E a outra vedação prevista, que o direito previsto no inciso 4 do artigo 4º só poderá ser exercido após a carência de 2 anos. É o direito de votar e de ser votado para participar da diretoria. Então, isso é para poder evitar que alguém saia, aí outro que está dentro quer fazer uma chapa e diz assim, vamos chamar a galera toda que está fora para poder interferir no andamento
da associação. Né? Então, isso é para poder a gente preservar exatamente o direito da pessoa. Eu quero votar para ser associado, né, mas eu estou consciente que existem algumas vedações. E, por último, né, a gente mantém também a vedação, uma sanção monetária, né, mas a gente muda para que, no caso de primeira readmissão, o associado pague 2 contribuições associativas, né, como se fosse uma sanção, uma multa que ele paga, mas, em vez de ser 12, que é o máximo que hoje se paga, seria duas mensalidades. Agora, se a pessoa saiu, voltou e saiu de novo e quer voltar de novo, aí a gente mantém essa sanção maior, né, que é pagar as contribuições desde o seu desligamento até o limite de 12. Então, a gente permitiria que os colegas que hoje estão fora retornassem, daria a cada um de nós que hoje está na associação e não saiu, essa possibilidade de, se necessário na sua vida pessoal, precisar afastar e retornar, ter só uma multa de 2 meses, mas evitaria, mantendo para a segunda readmissão em diante, que as pessoas ficassem saindo e voltando a qualquer tempo, porque aí a sanção já não seria a mesma. Então, alguém tem algum questionamento, algum esclarecimento a respeito? Diga, Luciano. Eu pensei isso, eu entendi. Quando nós redigimos esse dispositivo, o pensamento foi assim, evitar que a diretoria também dissesse assim, vamos deixar para analisar mais lá para frente, e vai segurando o ingresso daquela pessoa. Né? Porque assim, a gente sempre tem que pensar em todas as possibilidades. Né? Então, o interessante é que a diretoria acelere para analisar o pedido dele, e não que ele fique o tempo todo cobrando. Né? A questão do pagamento... Aí a gente teria que criar um novo, a linha, alguma coisa desse tipo, né? Pode colocar como pauta da próxima reunião da diretoria, entendeu? Assim que fizer o pedido, na próxima reunião já ser analisado. Pronto, então a gente pode... Seria a gente pensar assim, que nós não estamos votando ainda, nós estamos só discutindo, né? Contados da próxima reunião da diretoria. Aí a diretoria se sentiria compelida a analisar o pedido ou não daquela data. Né? Então, vamos... anote aí, por favor, Gerson. Então, ficaria assim, o item, a linha A e a linha B ficariam os contados da próxima reunião da diretoria após o protocolado requerimento de inscrição. Não, amigo, eu acho que tem que ser analisado na próxima reunião. Entendeu? Entendi. A ideia é que ele vai ter os direitos previstos após o deferido pedido pela diretoria. Vai criar outra linha. A diretoria deverá apreciar o pedido de readmissão na primeira reunião após o protocolo. Entendi. Então, a gente criaria um item, uma linha E, dizendo que os pedidos de readmissão deverão ser examinados pela diretoria na próxima reunião. Dentro de 30 dias, né? Acho que é dentro de 30 dias. É adequado.
Mas acontece que pagar a prestação é só depois do pedido dela ser analisado. Mas eu acho que a gente já cria muito uma complexidade aí, eu acho que... Mas a intenção da penalidade não é punir, na verdade, e sim evitar o casuísmo, né? Então, assim, porque é para evitar que a pessoa entre com uma intenção que não é tão associativa, e sim, né, para poder criar empecilhos para a própria associação. Tá bom, a gente registra e submete à votação a sugestão. Então, seria a sugestão então, de Civilene é que aquele que não desejar cumprir as penalidades do inciso A e B, da linha A e B, que pague... Só o A? O A é só participar de assembleia. De votar e ser votado. Os incisos 2 e 8 dizem respeito a participar de assembleia e convocar assembleia, porque o associado pode convocar uma assembleia também, né, dependendo do quórum. Né. Vai ser difícil, porque a gente está, quando convoca, o povo não está participando, mas está previsto no estatuto, né? Mas os serviços não se incluem, não. Não tem sanção, vedação para os serviços, não. Né? A sugestão de Luciano, acompanhe para ver, Luciano. A sugestão é que o pedido deverá ser, o requerimento de readmissão deverá ser avaliado pela diretoria na próxima reunião. Não é isso? Ou até no... Eu particularmente convoco uma extraordinária, porque eu acho que... Normalmente ocorre, mas Precisa, para deliberar sobre isso, o quórum, uma coisa, o presidente deu uma Eu também não vejo problema de ser na próxima reunião. Mas sem duas sugestões, as duas sugestões vão ser votadas, porque a democracia é botar para votar, né? A gente está aqui para botar para votar. Se tem duas sugestões, a gente bota as duas sugestões. Então, vamos lá. Passadas essas duas questões que, hipoteticamente, seriam as mais polêmicas, né, que é a questão da readmissão dos associados ou o caso do ingresso do Ministério Público de Contas como associado contribuinte. As outras alterações que a diretoria sugere são de ordem operacional. Né. A Assembleia Geral, hoje, para ser instalada, ela precisa que a gente passe por 3 etapas. Primeiro, participação de metade dos associados, no horário previsto. Depois, em segunda convocação, com 1/3 dos associados, 30 minutos após o horário previsto. Em terceira e última convocação, com a participação de, no mínimo, 50 associados. Isso é para poder instalar a Assembleia, não para votar, certo? Então, a sugestão que a gente tem é que a gente tirasse a primeira fase de participação da metade, porque esta é praticamente impossível de acontecer num Estado com dimensão continental como o nosso. Né? E aí, o que acontece? A gente marca a Assembleia
para as 8 horas e não consegue começar nem antes de 9h30, porque para ter os 50 a gente não consegue. E olha que hoje a gente tem presença virtual, é por e-mail, aplicativo, site, né? E mesmo assim a gente não consegue ter os 50 dentro do horário mínimo. Então, a sugestão é que, para instalar a Assembleia, não para votar, é que a gente colocasse 2 fases. Primeiro, 1/3 dos associados no momento marcada na pauta, ou então, em segunda convocação, como hoje está, em última convocação, com no mínimo 50 associados em condições de voto. Algum questionamento, defesa? Porque, por exemplo, as vedações e o quórum mínimo para votação, eles continuam como está no Estatuto hoje, né? Inclusive, a Assembleia para Mudança de Estatuto, a gente pode instalar, mas não pode votar enquanto não tiver o quórum mínimo. Então, o próximo item é o artigo 16, também é de ordem operacional. Hoje, a Assembleia Ordinária, que acontece anualmente, ela está prevista no Estatuto para a segunda quinzena do mês de janeiro. Esta Assembleia tem sido muito esvaziada, né? Mais até do que qualquer outra, porque praticamente metade da classe está de férias em janeiro, né? Então, esse, inclusive, é o questionamento, né, que a gente mais levanta. A gente está impedindo a participação dos associados. Então, em fevereiro também não seria possível, porque a outra metade está de férias em fevereiro. Então, a gente sugere que, em vez de ser em janeiro ou fevereiro, que a gente pudesse fazer a Assembleia Anual até a primeira quinzena do mês de março, né? Que aí todo mundo já voltou com a cabeça mais leve, todo mundo já teve suas férias, né? E aí vem participar ou participa à distância. A gente tem uma possibilidade de, democraticamente, as pessoas participarem mais das discussões. Diga, Tiago. A ponderação de Tiago, porque ele não estava com o microfone, é que, em vez da gente colocar até a primeira quinzena de março, seja na primeira quinzena de março. Mais alguém quer se manifestar? Eu não vejo problema da gente mudar, não. Vocês que são da diretoria, né? Então, a gente pode colocar o texto do jeito que está, não precisa nem propor as 2 alternativas, né? Se ninguém se opuser, se ninguém quiser manter a proposta da diretoria, a diretoria retira e acolhe a proposta de Tiago Ávila. O artigo 37 também, que é a próxima alteração no inciso 1, né, diz respeito à mesma questão operacional levantada no anterior, né? Então, assim, a primeira quinzena dos meses de janeiro é difícil para a gente poder operacionalizar, porque, às vezes, o balancete fecha muito no final do ano. Nos primeiros dias de janeiro, a contabilidade ainda está efetivando, a gente fica com um período muito curto para dialogar com o Conselho Fiscal. E, assim, sucessivamente, nos quadrimestres, né? Então, a gente está propondo que, em vez de ser na primeira quinzena dos meses de janeiro, a reunião com o Conselho Fiscal se dê até o último dia dos mesmos meses que estavam previstos no Estatuto. Alguma ponderação? Não. Então, vamos seguir. Pronto. Esses são os pontos dessa Assembleia que diz respeito ao Estatuto, né? Eu vou conferir o quórum agora para poder a gente ver como é que está, né? Para poder verificar se a gente já pode deliberar, né? Sou uma pessoa otimista, né? Eu acredito que é possível acontecer, mas é pouco provável, né? Vamos levantar, eu vou dar um recesso para a gente poder levantar o quórum e daqui a pouco eu volto para comunicar qual o quórum que a gente já tem.
nós atingimos o número de 160 pessoas. Como o quórum necessário para alteração, para deliberação sobre a alteração de estatuto é de 1/3, que corresponde a 223 associados titulares, né, a gente não tem como deliberar nesse momento. E também não tem como a gente ficar esperando mais tempo que 60 e tantas pessoas possam se conectar. Nós tivemos, na verdade, uma presença ímpar, né? Nunca tivemos tanta gente participando de uma assembleia de quando eu sou promotor de justiça, pelo menos. Né? Não sei, nos primórdios, os colegas mais que nos precederam se conseguiram ver alguma assembleia com tanta gente assim, mas no momento 160 pessoas foi um número ímpar. Acontece que o quórum é alto para que a gente possa deliberar sobre o estatuto, e então nós vamos manter a assembleia em estado de permanência por 60 dias ou até que se atinja o quórum mínimo. Atingido o quórum mínimo, nós vamos abrir prazo para a votação e os colegas poderão votar por meio do aplicativo ou por meio do correio eletrônico. Né? Nós vamos emitir um comunicado nesse sentido. Então, não será possível hoje a gente votar as alterações no estatuto que foram sugeridas pela diretoria, né, com as adesões e sugestões do pessoal que participou aqui da Assembleia. Como nós estamos com esta primeira Assembleia em estado de permanência, não é possível que a gente possa instalar a segunda Assembleia prevista para hoje, que seria a que iria discutir sobre a situação do sítio. Então, nós vamos, assim que a gente terminar a votação desta primeira Assembleia, nós vamos reconvocar a Assembleia, que seria do edital 04/2018, para que a gente possa rediscutir a questão. Então, aproveitando o ensejo, né, para que a gente não possa perder a oportunidade, nós vamos formar um grupo de estudo, né, de colegas interessados, para que a gente possa discutir alternativas, né, à situação do sítio. Né, então, a gente possa discutir questões de redução de custo, né, questões de um outro terreno que a gente pudesse comprar caso venha a ser vendido o sítio, né, discutir questões relativas ao que se deve fazer, né, com esse dinheiro, porque a gente quer vender o sítio, quais são as alternativas, se a gente vai adquirir um novo imóvel, né, ou não, o que a gente gostaria de ser feito. Porque a intenção da gente colocar em pauta esta questão do sítio, né, não é apenas reduzir custos, mas que a gente possa agregar mais pessoas na área de lazer. Né. Então, nós vivemos num momento, nós estamos passando por um momento muito difícil dentro do Ministério Público do Brasil. A gente tem sido sofrido ataques externos e muitas vezes internos, né, que têm dificultado bastante a nossa atuação. De repente surgiram diversas instituições, como o CNMP, que o tempo todo nos cobrando, né, a imprensa voltou os olhos para nós, e nesse contexto em que a gente passa, né, uma cobrança maior da Corregedoria, um acompanhamento do CNMP, os ataques frequentes por conta da imprensa, né, cabe a gente fazer uma pergunta: qual o papel das associações do Ministério Público, especificamente qual o papel da ANPEB dentro desse contexto? E eu faço esta questão exatamente por conta de toda essa discussão que vem sendo gerada e alguns questionamentos e reclamações que a gente vem recebendo de algumas pessoas, principalmente as que estão mais distantes da capital.
né? O que significa a Ampeb para cada um de nós e o que significa a Ampeb dentro deste contexto? Então, mais do que sítio, mais do que serviço de fisioterapia, mais do que dentista, mais do que qualquer outro serviço que a Ampeb possa oferecer a qualquer um de nós, a Ampeb, a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, é a voz de cada um de nós. Então, a Ampeb é quem se levanta por cada um de nós quando não recebe apoio interno, né? A Ampeb é a voz que se levanta para poder defender o promotor ou procurador de justiça quando sofre um ataque pela imprensa, quando o promotor está acuado dentro da sua atuação, porque cada um de nós, na verdade, tem o costume de ser uma ilha dentro da sua promotoria de justiça, né? Nós somos cavaleiros solitários dentro do nosso trabalho, e isso nos deixa muito exposto a ataques externos, e principalmente neste momento em que nós nos colocamos, em que o Ministério Público deixou de ser aquele representante do Estado que exarava pareceres em processos cíveis e que atuava nos inquéritos que eram remetidos pelas autoridades policiais. Então, o Ministério Público alcançou esse papel de destaque no trabalho de investigação e na atuação extrajudicial e nos colocou de frente a grandes autoridades, né, e muito exposto à fiscalização da sociedade, como de fato deveria ser, porque se a gente se coloca como representante dos direitos sociais, nós estamos efetivamente expostos. Mas, de repente, nós recebemos muitas atribuições e parece que a nossa instituição não se preparou para que pudesse resguardar-nos de todos os ataques que viriam sofrer. E é nesse momento que a associação classista merece um fortalecimento. É a associação que levanta a bandeira em favor do promotor, que muitas vezes está exilado pelos próprios colegas, pelo histórico e pela sua situação pessoal. É a associação quem levanta a voz em favor daquele colega que foi atingido em uma das suas ações, quando a chefia da instituição, pela sua própria posição política ou pela sua personalidade, não o faz. É a associação quem caminha pelos corredores do Congresso Nacional para poder buscar evitar que a lei da mordaça, a PEC 37, ou todas as outras leis que atacam nossas prerrogativas e nossos direitos como extrateto, está buscando muitas vezes ser o sorriso de cada um de nós, até para aquelas pessoas que nos atacam, mas com quem nós precisamos dialogar, porque vão ser as responsáveis por votar as proposições que nos afetam. É a associação do Ministério Público que acolhe o colega que é atingido e está em estado de depressão, desesperado, porque não consegue mais dar conta de tanto trabalho, assoberbado pelas substituições e pelo serviço que aparece, e até mesmo pela sua situação. Quantas vezes é a associação que é o ouvido que busca acolher a súplica do colega, porque nem na sua própria instituição a chefia institucional se dá conta da situação precária em que nós nos encontramos, fragilizados por toda essa cobrança, por todos os ataques, né? E algumas pessoas são mais têm um emocional mais sensibilizado do que outras e continua recebendo ataques sem receber o apoio institucional. Então, é a Associação do Ministério Público da Bahia, né, e eu posso dizer isso, assim, a experiência de participar da associação dentro da diretoria, né, nos dá uma visibilidade assim, do que é o Ministério Público efetivamente, porque você ouve as pessoas na sua individualidade, nas suas fragilidades, né, nas suas potencialidades, que muitas vezes não se expõem no dia a dia, porque é dentro da associação que a pessoa se sente acolhida. Então, a associação é quem são os nossos ouvidos, né, o nosso sorriso, o nosso abraço, né, acolher a pessoa que chora simplesmente porque não tem mais ninguém para ouvi-la e está ali, né? É a associação que acolhe o aposentado que, de repente, depois de ter dado anos e anos de trabalho à instituição, se sente rejeitado porque não tem mais o poder de voto e não recebe a paridade pela própria instituição que o deveria tê-lo acolhido. Então, a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia é muito mais do que todos esses serviços. E a gente tem que pensar bastante nisso, né, que o investimento que a gente faz na associação
não se limita ao serviço que acontece ou não acontece para cada um de nós. Não é pensar assim, eu nunca usufruí do dentista porque eu moro a 700 quilômetros, né, eu nunca fui ao serviço de fisioterapia, né, eu não precisei do serviço jurídico. Todos nós somos potenciais alvos de precisar do apoio da instituição. E todos aqueles que hoje estão fora da associação, eu espero que voltem a ser acolhidos e que a gente possa efetivamente alterar e conseguir reconquistá-lo. Eu gostaria, e todos nós devemos pensar assim, que a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia tivesse todos os membros do Ministério Público do Estado da Bahia associados, porque nós precisamos sair das nossas ilhas, das nossas vidas, dentro das nossas promotorias, e precisamos nos congregarmos. Quem mais entende a vida difícil de um promotor, de um procurador de justiça, é o outro membro do Ministério Público. E, por conta da situação até positiva de nós sermos uma instituição democrática, a gente tem esquecido isso. E, pelas nossas eleições internas, a gente, às vezes, se torna inimigo do colega que deveria ser o nosso parceiro. Então, a gente tem que pensar, passaram-se as eleições, o resultado foi solidificado, nós voltamos a ser colegas. E precisamos acolher o colega, né? Precisamos acabar com essas nossas disputas que, passado o tempo, perderam a sua razão de ser e buscar voltar os olhos para aquele colega que se encontra na situação, e muitas vezes a gente não sabe nem o nome da esposa ou do esposo, dos filhos, não sabe nem se a pessoa tem uma vida, que tipo de vida familiar a gente está, e a gente acaba perdendo a oportunidade da gente se agregar mais e mais. Então, quando a gente fala sobre a questão do Sítio São Paulo, inclusive, né, não é dizer que o sítio é só uma fonte de despesas, né? A área de lazer deve ser um local que deve nos agregar e fazer receber os colegas que moram na capital, os colegas que vêm do interior, e por isso que a nossa ideia é que a gente consiga pensar numa alternativa de uma área de lazer mais próxima, né? Até a própria associação hoje se encontra num local que geograficamente não é acessível para a maioria dos colegas. Quando os colegas vêm do interior para a capital, ou mesmo os que trabalham na capital e precisam resolver alguma coisa dentro do Ministério Público, eles buscam a sede que fica no CAB. E a associação encontra-se no extremo oposto. E isso acaba perdendo da gente fortalecer esta ligação entre o associado e a associação. Então, a ideia da diretoria não é acabar com a área de lazer, né? A gente, ao contrário, a gente quer que a área de lazer seja um local que agregue, inclusive, a sede administrativa e que possa ser o destino da maioria de nós, né? Quando eu vier a Salvador, da minha comarca, onde eu trabalho no interior, eu digo, vou passar lá na Ampeb para ver o que está acontecendo. Porque a Ampeb é a minha casa dentro do Ministério Público. É lá onde eu vou receber o apoio quando eu me sentir fragilizado, e é lá onde eu vou congregar com os meus colegas para que a gente possa se sentir mais próximo. Então, eu espero, né, que a gente faça uma reflexão sobre a importância da associação, né, dentro da nossa vida, como profissional e como pessoa também. Porque quando a gente trabalha com alguém que a gente considera um amigo, um colega, um companheiro, que a gente tem a oportunidade de conhecer fora das salas de audiência ou dos corredores do Ministério Público, a gente possa pensar assim, posso confiar nesta pessoa que está ao meu lado, porque eu conheço e eu sei que é alguém. E esta pessoa pertence comigo à Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, a Ampeb, à qual eu tenho orgulho de pertencer. Então, feito essas considerações, né, eu agradeço a presença de todos vocês, né, e reforço, nós estamos em estado de assembleia permanente até que a gente possa atingir o quórum mínimo de votação. Obtido este quórum, nós vamos
oferecer aos colegas, por meio da enquete, no site ou no aplicativo, né, ou por meio do e-mail, a oportunidade de votar por um período de tempo sobre as questões de alteração do estatuto que nós propomos, né. Então, nós esperamos que vocês possam estimular os colegas, né, a participarem, a continuarem registrando a presença, seja pelo aplicativo, seja pela assinatura por extenso, nas folhas de frequência, né, e que vocês continuem participando mais. E lembre-se, a Associação do Ministério Público é a casa de vocês, e nós estamos de braços abertos para recebê-los quando precisarem de nós. Obrigado.